Já. Boa noite. Não está ainda? Mas não apareceu ainda. Mas está ao vivo. Tá com intimidade, apareceu. Apareceu? Olá. Então, meus irmãos, hoje nós estamos em um número pequeno de pessoas. Eu pedi para vocês abaixarem o som. Né? Nós estamos com um número pequeno de pessoas. Um irmão tomou vacina, a segunda dose está com a reação, o outro está com problemas também de saúde. Então nós estamos aqui com poucos irmãos, nós estamos na presença de Deus e é a oportunidade da internet de nós estarmos mesmo em casa participando, é uma bênção para nós. Nós vamos repartir a palavra de Deus e vamos orar para isso e ler em Hebreus no capítulo 8. Então abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 8. Vamos ler primeiramente e depois nós vamos orar antes de meditar na palavra de Deus. Acompanhe aí, através da sua Bíblia. Hebreus 8 diz assim: Ora, o essencial destas coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assenta à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor construiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto ofertas como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons, as ofertas segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: Veja que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Só até aí, meus irmãos. Vou ler o versículo 6 novamente. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo espírito da tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra dada pelo Espírito Santo a nós. Senhor, fala através da tua palavra sobre esta superior aliança. Aliança que é celebrada, é ministrada por Jesus na tua presença, Pai. E que nós, Senhor, queremos entender para viver e celebrar também. Em nome de Jesus, fala conosco, fala com cada um que está aqui, Pai, acompanhando essa palavra em nome de Jesus. Amém. Quando eu
comecei a namorar com a Cláudia, nós, poucos meses depois de iniciar o nosso namoro, nós estávamos tranquilos com respeito às nossas intenções, com respeito a nos compromissar. Poucos meses depois. Isso nos deu muita tranquilidade, porque nós não tínhamos mais temor em discutir, em divergir, melhor dizendo. Porque quando você está namorando e você percebe que a pessoa é excelente, você não quer perdê-la. E aí vem aquele receio de você pisar na bola, a pessoa não te querer mais. E principalmente eu, que sou um cara complicado, não é? Eu não posso perder essa menina. Ela é uma joia, não é? O Robson entende isso, né, Robson? Uhum. Não posso perder essa menina, Luzia, né? O Gustavo entende isso, né? Não posso perder essa menina, a Rebeca. E o Giovaldo está esperando esse momento também. E todos nós que estamos acompanhando sabemos como são preciosas as pessoas valorosas que Deus coloca na nossa vida, não é? E quanto mais nós íamos vivendo, mais tranquilidade tínhamos de continuar nessa direção. Esse amor que nós temos até hoje e cultivamos até hoje, ele deu origem a um compromisso. E vocês vão perceber que eu não estou falando de casamento. Eu não estou falando de casamento. Vocês vão entender isso aí. Todo o amor gera um compromisso. O amor de um pai pelos seus filhos, de uma mãe pelos seus filhos, gera um compromisso. Um compromisso vitalício. Até o final dos nossos dias, até quando a gente morrer. O compromisso de um homem com uma mulher também é vitalício na presença de Deus. Então, o amor que eu tenho pela Cláudia, e que naquela época já existia, isso nos ensinou o nosso pastor Edmilson. Inclusive usando essas palavras no dia do nosso casamento. O amor faz surgir um compromisso. Nós temos um símbolo desse compromisso. Queria que a Cláudia sentasse aqui do meu lado. Eu pus a cadeira, ela não sentou porque está aqui a câmera, ela não queria, né? Então, mas eu queria mostrar na mão da Cláudia aqui, ó. O nosso compromisso tem um símbolo. E esse símbolo do nosso compromisso é esse anel. Que eu já não estou usando, porque quando nós mandamos fazer o anel, eu estava magrinho e agora o anel não cabe mais no meu dedinho, gordinho. Mas está guardado o meu anel. Então nós já ensinamos tantas vezes, esse anel não se chama aliança. Esse anel, pode sentar. Esse anel é um anel de compromisso. O nosso compromisso é uma aliança. Todo amor gera compromisso. O amor de dois amigos, de duas amigas, gera um compromisso. O amor de irmãos, não é? De sangue, gera um compromisso. Nós estamos falando de amor, nós estamos falando de
afinidade sanguínea. A afinidade sanguínea não gera um compromisso. Não é porque você é nascido da mesma mãe que outra pessoa, ou que você é filho do mesmo pai com outra pessoa, que você tem um compromisso. Não é a genética que faz o compromisso. É o amor que faz o compromisso. Por isso, se diz na Bíblia que há amigos mais chegados que um irmão, às vezes, por causa do amor que está entre eles e que gera um compromisso. Eu tenho então um compromisso com a Cláudia, uma aliança com a Cláudia. E tenho um compromisso, uma aliança com os meus filhos. Há uma categoria diferente de compromisso entre eu e a Cláudia e eu, e com os meus filhos, que eu tenho 4 filhos agora. Né? Tem o Bruno e a Rebeca, que já eram meus filhos. O Gustavo, que casou com a Rebeca, casou com meu filho, casou com a minha filha, é meu filho querido. E a Evelyn, que se casou com meu filho, é minha filha querida. Né? E tenho filhos do coração, para dizer Tata, lá de Iguape, e mais alguns jovens que nós recebemos de coração aberto, como se fossem nossos filhos. Nós temos um carinho especial, não somente um compromisso, não somente um amor de amigos, mas um carinho especial, um compromisso. E também tem uma aliança, um compromisso, um amor pelos meus irmãos de fé, pelos meus irmãos em Jesus Cristo. Todo esse amor que vem de Deus gerou compromisso. Né? E esse compromisso, ele é expresso numa aliança. Se eu tenho compromisso, eu tenho aliança. Eu posso ter uma amizade sem compromisso. Posso ter um coleguismo sem compromisso. Posso ter vários tipos de relações de companheirismo sem compromisso. Quando, por exemplo, eu posso estar trabalhando, eu tenho companheirismo. Eu quero ajudar, quero servir os meus amigos, os meus colegas de trabalho, quero tornar o lugar agradável, quero tornar aquela relação uma relação leve, suave, né? Então, fazer o meu trabalho bem feito. Mas ali é um coleguismo, não chega a ser uma aliança. Não chega a ser um compromisso. Eu tenho os meus deveres com qualquer pessoa. Eu tenho os meus deveres. Tenho meus deveres com pessoas que eu nem conheço, mas que se eu encontrar e num instante tiver algum tipo de relação com aquelas pessoas, algum tipo de interação, eu devo amar o próximo, mas aquilo ainda assim não vai gerar uma aliança. Nós estamos falando de compromisso. Aliança é compromisso. E nós acabamos de ler aqui, e eu vou repetir a leitura. No verso 6, agora, com efeito,
obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O amor mais perfeito, o amor que não se acaba, o amor incondicional, o amor excelente, sem comparação, que existe no universo, é o amor de Deus. A palavra de Deus diz que Deus ama todas as pessoas. Deus ama todos os homens e mulheres. Não há o que fazer para aumentar o amor de Deus, que é perfeito. E não há o que você faça que diminua o amor de Deus por você. O tratamento que Deus dá para as coisas que nós fazemos é uma questão de justiça. O amor que Deus tem por nós é infinito. E o amor que Deus tem por nós fez surgir uma aliança superior. E Jesus é o ministro dessa aliança superior. Ele é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Uma vez que Deus é o meu Criador, uma vez que Deus é o meu Redentor, uma vez que Deus me deu a vida, uma vez que Deus me deu o seu único Filho para lavar os meus pecados, uma vez que Jesus, o Filho único de Deus, deixou a sua majestade, a sua pré-existência como Deus, se tornou um homem, se tornou um homem servo, obediente a Deus, um homem servo para os seus discípulos, um homem que repartiu da sua graça, do seu poder, curando pessoas de várias enfermidades, expulsando demônios que perturbavam as vidas, mas principalmente um homem que revelou Deus Pai e o seu amor. Um homem que amou os seus inimigos, que perdoou os que o estavam crucificando. Esse amor superior foi derramado e fez surgir uma aliança superior. Nós aceitamos a aliança proposta pelo nosso Deus em Jesus Cristo. Amém. Você já aceitou a aliança? Você já fez compromisso com Deus? Muitas pessoas dizem, eu creio em Deus. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé em Deus. Muito bom você crer em Deus. Porque se você crê em Deus, você é feliz. E se você não crê em Deus, ele continua existindo mesmo assim. Muito bom que você crê, muito bom que você tem fé em Deus. Mas eu pergunto, você tem compromisso? Você fez aliança com Deus? Você fez aliança com Deus? Jesus, certo dia, olhou para algumas pessoas que estavam à sua volta e disse
a seguinte frase: se alguém quer ser meu discípulo e não aborrece pai, mãe, filhos, filhas, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que quer dizer aborrece? A dificuldade com a língua tem que ser vencida. Quando você lê a Bíblia e você não entende, tem alguma coisa soando estranha, você tem que estudar um pouquinho mais profundamente. O que Jesus está querendo dizer? Se você entender que aborrecer é ficar chateando, você não vai entender essa palavra. Mas em quase todas as Bíblias, nessa passagem, não tem um rodapézinho, né? Nessa palavra aborrece tem um asterisco, e no asterisco no rodapé está escrito aborrecer igual amar menos. Aborrecer é amar menos. Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor por Deus tem que ser superior, porque o amor dele por nós é superior. O amor de Deus por mim, através de Jesus, é superior que o amor que a Cláudia tem por mim. O amor de Deus que eu tenho pela Cláudia não chega aos pés do amor que Jesus tem pela Cláudia. O amor que eu tenho pelos meus filhos, da mesma maneira. O amor que eu tenho pelos meus irmãos e irmãs, pelos meus familiares, da mesma maneira. O amor que eu tenho pelos meus irmãos de fé, da mesma maneira. Eu tenho que amar mais a Deus do que a todas as pessoas. Porque o amor de Deus é superior. A aliança que Deus fez comigo é superior. É uma aliança eterna. É uma aliança de vida eterna. Eu vou viver alguns anos aqui com a Cláudia. Já estou vivendo há quase 31 anos como casado e mais uns tantos de namoro e amizade. Com os meus filhos, com meus irmãos na fé, mas quando eu morrer, o que vai ser de mim? Por causa da aliança que eu fiz com Jesus, mas por iniciativa dele. Por isso que a aliança é superior. Ele me amou quando eu ainda não o conhecia. Ele me amou quando eu ainda era pecador. Esse amor é superior, então a aliança dele comigo é superior, a minha aliança com ele é superior. O meu compromisso com ele é superior. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo a Cláudia mais do que eu poderia. Quando eu amo a Deus mais do que eu amo a Cláudia, porque o amor de Deus é superior, a minha aliança com ele é superior, a minha aliança com a Cláudia é coisa de humano com humano, nós temos falhas. E as minhas falhas atrapalham a vida da Cláudia, a falha dela atrapalha a minha vida. No caso, muito menos da parte dela para mim. Então, se nós nos amarmos tanto mais do que amamos a Deus, nós vamos acabar
nós vamos acabar escolhendo coisas por causa do nosso amor que nos vão tirar da presença de Deus. A história, o romance mais famoso da história da humanidade, entre um homem e uma mulher, quem gostaria de dizer qual que é o romance mais falado da história da humanidade, da literatura? Romeu e Julieta. Que história linda, né? Não. Que história trágica. Que amor imperfeito, que amor adolescente, que amor inexperiente, que amor incompleto, que amor inconsequente. O que ganhou Romeu e Julieta por causa daquele amor? A morte. E se alguém morreu por amor, amando a Deus acima de todas as coisas, como Jesus o amou. Jesus, o Filho, ama o Pai ama o Filho. Jesus morreu por nós, não por nós simplesmente, mas amou o Pai. Por isso ele nos amou, mais do que tudo que podia. Se eu amo a Deus mais do que todas as coisas, se eu amo a Deus mais do que eu amo a Cláudia, eu posso amar a Cláudia com uma perfeição maior do que eu poderia sem essa aliança com Deus. Da mesma maneira com os meus filhos, da mesma maneira com os meus parentes, da mesma maneira com os meus irmãos de fé. Se eu amo a Deus acima de todas as pessoas e coisas, eu amo as pessoas muito mais do que eu poderia amar simplesmente como um ser humano sem aliança com Deus. Da mesma maneira, se eu amar o meu trabalho mais do que eu amo a Deus, eu não estou na superior aliança, no compromisso. Eu tenho que amar o meu trabalho, sim, eu tenho que fazer ele de uma maneira zelosa, eu tenho que amar os meus colegas de trabalho, sim, tenho que servi-los, mas se eu amar mais o meu trabalho, se eu colocar o meu trabalho diante do meu amor por Deus, eu vou acabar colocando o meu trabalho à frente da minha esposa. Se eu amar os meus filhos mais do que eu amo a Deus, eu vou amar os meus filhos de uma maneira incompleta, não vou ensinar para os meus filhos o que é o amor verdadeiro e vou colocar os meus filhos à frente do amor da minha esposa também. As coisas ficam totalmente invertidas quando nós não vivemos a superior aliança. Você tem aliança com Deus? Amém. Você fez aliança com Deus? Não é crer em Deus. Não é ter fé em Deus. É ter compromisso com Deus. Por causa do compromisso com Deus, o apóstolo Paulo, por exemplo, ficou em meio aos perigos para levar a anunciação do Messias, do Senhor esperado, do Salvador da história, do Salvador do mundo e da humanidade. Muitas pessoas enfrentaram e deram a sua própria vida para fazer o bem, para salvar, por causa do compromisso com Deus. Você tem compromisso com Deus? Você fez aliança com Deus? Ou você simplesmente acredita em Deus e tem fé em Deus?
o meu compromisso com a Cláudia existe até hoje, depois de 31 anos, porque eu amo a Deus mais do que eu amo a Cláudia. E por causa disso eu posso amá-la com superior amor. Quanto amor de esposa vai terminando, ficando fraquinho, e acaba. Qual é o segredo? Amar a Deus mais do que todas as coisas. Amar a Deus mais do que eu amo a minha esposa. Amar ao Senhor Jesus e viver a superior aliança. Assim eu tenho que aprender esse amor. Tenho que aprender a viver esse compromisso. O compromisso, ele sustenta o amor. E o amor faz surgir o compromisso. O compromisso, a aliança é fruto do amor. Então, meus queridos, o compromisso com Deus se reflete na nossa missão também. A qualidade do serviço que eu faço para Deus tem a ver com o compromisso que eu tenho com Deus. Se o meu compromisso é pequeno com Deus, tudo entra na frente. Vocês se lembram de uma história que Jesus contou sobre uma pessoa que quis dar um grande banquete. E ele preparou o banquete para se alegrar e para oferecer, para celebrar a sua amizade, enfim. E ele falou para os seus empregados irem chamar as pessoas para participarem daquele banquete. E a primeira pessoa que foi procurada, olha, tem um banquete preparado, vai ter uma festa e tal, a pessoa disse assim: ah, rapaz, eu comprei um lote, uma terra, e eu estou muito ocupado com essa terra, eu preciso olhar, eu preciso percorrer essa terra, eu preciso investir ali, então eu preciso acompanhar aquilo. Não vai dar para mim ir nesse banquete. Aí ele foi para uma segunda pessoa e perguntou: olha, fez um convite, o meu senhor vai fazer um banquete, está chamando seus amigos, as suas pessoas próximas, seus companheiros, e vai ser dia tal, na hora tal. E ele disse assim, aquela segunda pessoa disse assim: ah, rapaz, eu comprei 5 juntas de bois. 5 juntas de bois. Agora eu vou precisar plantar mais, eu vou precisar estender as minhas terras aráveis, eu vou precisar preparar os carros para transportar as coisas com esses bois aí, eu preciso construir lá um lugar para abrigar esses bois, um estábulo, né? Uma cocheira, e precisa fazer ali. Então, rapaz, não vai dar para eu ir. Você vai me desculpar, mas diz lá que eu não posso. Aí ele foi para uma terceira pessoa e convidou para o banquete. Essa terceira pessoa falou: olha, eu casei, não vai dar para ir porque sabe como é que é a vida de casado novo, né? Essa vida nós estamos em lua de mel ainda, né? O casamento não era aquele dia. Já tinha ido casamento, já estava casado, mas disse: então eu casei, sabe como é que é essa vida
de casal novo. A gente não gosta de ficar em casa. Nós somos mais caseiros agora. Estamos se curtindo. Estamos nos curtindo. Não vai dar para ir. E assim, ele recebeu muita recusa. Todos estavam compromissados com a sua própria vida. Todos estavam compromissados com os seus afazeres. Todos estavam compromissados até a tampa com os seus deveres, trabalho, família, etc, etc, etc. Qual é a moral da história, né? Jesus contou essa história. Porque existiam pessoas ouvindo Jesus que não tinham compromisso com ele, não queriam ter compromisso com ele, não é? E por mais que ele oferecesse vida eterna, que ele oferecesse a sua própria vida, que ele oferecesse o seu amor, a sua dedicação, a sua cura, a sua libertação, as pessoas não queriam. Eles só queriam o aproveitar, aquela bênção rápida, ligeira. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, vou ali falar com Jesus, já volto, ele vai abençoar o que eu estou fazendo aqui. É rapidinho, é ligeirinho, não vai me custar nada, muito pelo contrário, ele que vai me dar as minhas bênçãos, ele vai abençoar a minha família, ele vai abençoar o meu casamento, ele vai abençoar os meus negócios, ele quer que eu seja feliz, mas a aliança é de duas partes. Isso não é aliança. É tudo menos aliança. Nós temos um sumo sacerdote na presença de Deus, oferecendo por nós oferta de oração, oferecendo por nós a sua vida para nos tornar filhos de Deus, parte da sua família. Ele está lá na presença de Deus, oferecendo por nós a intercessão, a proteção. Sim, ele está em aliança conosco. Jesus abençoou muitas pessoas quando esteve nos dias da sua carne e do seu ministério. Certa vez ele curou 10 leprosos. 10 pessoas excluídas da sociedade. Por quê? Porque não podiam contaminar as suas famílias. Não podiam conviver com as pessoas sãs, porque aquilo poderia se espalhar e as pessoas não queriam ter contato. Então, aqueles 10 leprosos, eles viviam ali numa comunidade de leprosos, ali entre eles, sem poder estar no seio do seu lar. Jesus chegou e curou os 10. E os 10 saíram correndo, alegres, felizes, abençoados. Creram em Deus. Porque se não tivessem crido, não teriam recebido. Tiveram fé em Jesus. Não tivessem fé, não tinham nem pedido para Jesus os curar. Mas dos 10, somente um voltou para agradecer a Jesus. Somente um. Você tem aliança com Deus? Jesus está fazendo a manutenção da nossa aliança, do nosso compromisso. O compromisso dele conosco. E ele diz que volta para nos buscar. Ele diz que vai nos tirar da morte, para que a gente
continue a aliança com Ele eternamente. Nós temos aliança eterna com o nosso Senhor. Você fez aliança? Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo compromisso que fez conosco. Amém. Pela aliança que fez conosco. E o penhor, o símbolo da aliança, a garantia da aliança, não é um anel que nós colocamos no dedo, não é uma circuncisão da nossa carne, não são rituais, ofertas em dinheiro ou qualquer outra coisa. O selo da nossa aliança e a prova da nossa aliança contigo é a tua habitação. É o Espírito Santo derramado. Por isso, todo aquele que tem aliança contigo sabe do que eu estou falando. Mas as pessoas que ainda não entraram em aliança contigo podem ter uma vaga ideia ou podem ter ideia nenhuma do que nós estamos falando. Pai, fala com quem ainda não entrou em aliança contigo. E, Senhor, renova dia a dia a chama do coração nosso, que já entramos em aliança contigo, Senhor. A cada vez que nós comemos o pão e bebemos o vinho, anunciando a aliança que temos contigo, Senhor, que haja um borbulhar do sangue, que haja um aquecimento da aliança no mundo espiritual, Senhor. São símbolos, mas por causa da nossa fé, Senhor. Por causa da nossa fé, que haja, Senhor, no mundo espiritual, na dimensão espiritual, uma firmeza em cada pessoa que ali participa. Você já comeu o corpo do Senhor Jesus em aliança com Ele, não com a religião? Senhor, Espírito Santo, fala com cada pessoa. E se você quer entrar em aliança com Deus e não sabe como, entre em contato conosco. Nós temos muita alegria em conduzir você para essa aliança, para esse compromisso com Deus. Esse compromisso é selado no mundo espiritual. Amém. Abençoa todos nós, Senhor. Dá uma boa semana de paz, de renovação da força, Senhor, e de amor uns pelos outros. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite e boa semana a todos. Quinta-feira nós estamos juntos às 20 horas, online para a reunião de oração e todo o tempo à disposição. Um abraço.